E aí, futuros servidores públicos prontos para mais uma missão? Sejam muito bem-vindos ao canal Tática Concurso. Aqui é a nossa aula 02 sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E hoje o nosso alvo é o coração da prova, os artigos 7º ao 22. É exatamente aqui que a banca examinadora adora colocar aquelas armadilhas, sabe? Mas pode ficar tranquilo, porque hoje a gente vai desarmar cada uma delas. O nosso objetivo é um só, gabaritar esse tema. Vamos juntos? Bom, vamos começar com a regra de ouro, a mais importante de todas, que precisa estar, assim, cravada na sua mente. É muito simples. Não se trata dado pessoal sem uma base legal. Ponto. A LGPD, lá no artigo 7º, traz 10 hipóteses para isso. E olha, um alerta importante. O consentimento que todo mundo fala é só a pontinha do iceberg. E muitas vezes é a base legal mais frágil que existe. A grande maioria das operações do dia a dia usa outras bases. Foco nisso. Então vamos entrar no nosso primeiro módulo tático. Aqui, a gente vai dominar as condições para que o tratamento de dados seja considerado lícito, ou seja, dentro da lei. Entender de verdade os artigos 7º e 11 é a sua primeira linha de defesa contra as pegadinhas da banca. Preparados? Olha só, todo e qualquer tratamento de dados, não importa a base legal que você use, precisa se apoiar nesse tripé tático de princípios. E pode anotar, isso aqui despenca em prova. É o tripé da finalidade, adequação e necessidade. Ou seja, o propósito tem que ser claro, o tratamento tem que ser compatível com esse propósito e, o mais importante de todos, tem que ser limitado ao mínimo necessário. Se a questão da prova começar a falar em coletar dados em excesso, dados por via das dúvidas, já acende o alerta vermelho. Agora vamos falar da base legal que é, talvez, a mais versátil, mas também a que exige mais responsabilidade, o legítimo interesse. Para poder usar essa base, o controlador dos dados tem que provar que o interesse dele não está atropelando os direitos da pessoa. E para isso tem um mnemônico tático para a gente nunca mais esquecer. LI é igual a TB. Ou seja, legítimo interesse sempre vai exigir um teste de balanceamento. E o que é isso? É um documento, um relatório, onde a empresa literalmente coloca na balança o interesse dela de um lado e os direitos e liberdades da pessoa do outro, justificando por que o interesse dela deve prevalecer. Certo? Vamos ver então o campo de batalha do legítimo interesse. Onde é que ele pode ser usado? Bom, para dados comuns, sem problemas. E de forma bem excepcional para dados de crianças e adolescentes, mas aí o teste de balanceamento tem que ser ainda mais rigoroso. Agora, a parte mais importante, onde ele é absolutamente proibido. Para tratar dados pessoais sensíveis. Grave bem essa divisão. E por falar neles, o que são, afinal, os dados pessoais sensíveis? São aqueles dados que podem gerar discriminação, sabe? Sobre origem racial ou étnica, saúde, vida sexual, dados genéticos, biométricos. E o ponto-chave aqui é que a lista de bases legais para tratar esses dados lá no artigo 11 é taxativa. Ou seja, a lista é fechada, é exaustiva. Não tem espaço para criatividade aqui, a regra é super rígida. E aqui está ela, a pegadinha número 1 da banca. Marque isso a fogo no seu material de estudo. O legítimo interesse nunca, em hipótese alguma, jamais pode ser usado para tratar dados pessoais sensíveis. As bases mais comuns para dados sensíveis que caem em prova, sem precisar do consentimento, são cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, tutela da saúde e prevenção à fraude. Mas legítimo interesse? De jeito nenhum. E olha só que aplicação prática disso que a banca adora cobrar. A lei proíbe, com todas as letras, que os planos de saúde usem dados de saúde de uma pessoa para decidir se vão fechar contrato com ela ou não, ou até para expulsar alguém do plano. Isso nada mais é do que uma proteção direta contra discriminação baseada na saúde da pessoa. Fique muito, mas muito atento a esse ponto. Avançando a nossa tropa para o segundo módulo tático. Agora a gente entra num campo minado, um terreno super delicado. O tratamento de dados de crianças e adolescentes. Aqui, a lei cria um verdadeiro regime de superproteção. O princípio que manda em tudo é o do melhor interesse do menor. Esse interesse prevalece sobre qualquer outro, inclusive sobre qualquer interesse comercial. A estrutura do artigo 14 é como uma tríade, bem restritiva. Vamos lá. A regra geral é muito clara. Para tratar dados de crianças, precisa do consentimento específico de um dos pais ou do responsável legal. A exceção é minúscula. O consentimento só é dispensado se for para contatar os pais ou para proteger a criança. E agora, o alerta máximo, o pulo do gato. Nessas exceções, os dados só podem ser usados uma única vez. É proibido armazenar, é proibido compartilhar com terceiros.
Usou, jogou fora. Simples assim. Entrando no módulo tático 3, pessoal, os dados não são eternos, eles têm um ciclo de vida. E a banca vai testar se a gente sabe quando o tratamento tem que acabar e principalmente quando os dados podem ser guardados mesmo depois do fim. A regra geral é a eliminação, mas o que realmente cai na prova são as exceções. E aqui estão as 4 exceções que autorizam a empresa a continuar com os dados. Vamos memorizar. Primeiro, para cumprir uma obrigação legal. Pense em guardar notas fiscais por um prazo que a lei manda. Segundo, para estudo por órgão de pesquisa, mas sempre que possível de forma anônima. Terceiro, a transferência para um terceiro, desde que esse terceiro também respeite a LGPD. E quarto, para uso exclusivo do controlador, mas só se os dados forem anonimizados. Então, aqui está o ponto crucial. O direito que a pessoa tem de pedir a eliminação dos seus dados não é absoluto. Ele esbarra num dever mais forte do controlador, que é o de cumprir uma obrigação legal. Por exemplo, uma empresa não pode apagar dados fiscais só porque um cliente pediu, se a lei tributária manda guardar aqueles documentos por 5 anos. Entendido? A lei manda mais. Chegamos ao arsenal do titular de dados, o nosso quarto e último módulo tático. Pessoal, o artigo 18 é sagrado. Ele lista os 9 direitos fundamentais que garantem o que a gente chama de autodeterminação informativa. É o poder que cada um de nós tem sobre as nossas próprias informações. Vamos dominar cada um desses direitos agora. Essa tabela aqui resume os direitos e suas principais pegadinhas de prova. Para confirmação e acesso, por exemplo, lembre-se do prazo. A resposta completa, aquela bem detalhada, tem que ser entregue em até 15 dias. Na portabilidade, a pegadinha clássica é dizer que ela inclui dados que já foram anonimizados. Não inclui. A eliminação, como a gente já viu, para diante da obrigação legal. E a revogação do consentimento, um ponto-chave. Tem que ser sempre um procedimento gratuito e fácil para o titular. E tem um direito extra, lá no artigo 20, que é cada vez mais importante no mundo de hoje. O direito de pedir a revisão de decisões tomadas só por algoritmos. Pensa bem, se um robô nega um crédito ou elimina alguém de um processo seletivo, essa pessoa tem o direito de pedir que um ser humano revise aquela decisão e entenda os critérios usados. Agora vamos para a nossa inteligência de campo. O que vou mostrar aqui é informação fresca, quentinha, direto dos tribunais e da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso aqui pode ser o seu grande diferencial na hora da prova. Foco total nessas 2 atualizações táticas. Do lado esquerdo, o entendimento do STJ, o dano moral em caso de vazamento de dados tem sido considerado presumido, ou seja, não precisa provar que sofreu, basta provar que o vazamento aconteceu. Do lado direito, a ANPD. Ela tem aplicado sanções não só por falhas de segurança, mas também pela falta de documentação, como o registro das operações de tratamento ou relatório de impacto. A falta de governança por si só já é uma infração grave. E agora, para a gente consolidar tudo que vimos, o nosso resumo tático final. Pense nisso como seu último briefing antes da missão. Os pontos mais críticos que você precisa levar para a prova estão todos aqui. Vamos lá! Repassando os pontos-chave. Bem rápido. 1. Bases legais e a regra de ouro. Legítimo interesse não se aplica a dados sensíveis. 2. Legítimo interesse sempre exige o teste de balanceamento documentado. 3. Crianças. A coleta sem consentimento é exceção, com uso único e sem armazenamento. 4. Término do tratamento. O direito à eliminação não é absoluto. Ele para na obrigação legal. 5. Direitos. Memorize o prazo de 15 dias para o acesso completo. E 6. Jurisprudência. A tendência é o dano moral ser presumido em vazamentos. Missão quase cumprida. Olha, a diferença entre a aprovação e a reprovação muitas vezes está em conhecer o mapa das armadilhas da banca. Então pense um pouco agora. Qual dessas pegadinhas que a gente viu hoje foi uma novidade para você? Saber isso já é o primeiro passo para não cair nela no dia da sua prova. Curtiu essa aula tática? Então deixe o seu like, tampe, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para não perder mais nenhuma aula e compartilha com aquele amigo ou amiga que também está focado nos estudos. Manda este material para essa pessoa agora! Lembre-se, juntos a gente é mais forte. Até a próxima aula e bons estudos!